Fala, galera! Faz muito tempo que a gente não faz um vídeo nesse formato e é tão legal porque muitas vezes os feedbacks que a gente tem depois de uma conversa super sincera são os mais legais que a gente recebe. Então, no vídeo de hoje, a gente vai sentar nesse nosso super sofá e conversar com vocês. Tomar um mate e comer uma pipoca. Porque, felizmente, não tem faltado erva nessa casa. Os temas e assuntos que a gente vai falar aqui são perguntas de alguém? Não, não são. São temas que a gente tem conversado muito entre nós dois e que a gente está muito querendo dividir com vocês. Mas, principalmente... Atravessou a pipoquinha? Mas, principalmente, a gente tem vivido de verdade tudo isso que a gente veio conversar com vocês hoje aqui. E muita coisa mudou desde a nossa saída de casa, né? Então a gente precisa fazer essas atualizações da nossa vida. Bom, então a primeira coisa que a gente quer dividir com vocês é que o nosso planejamento financeiro, ele tem dado muito certo e tem nos permitido viver uma vida lindamente na estrada. Eu acho que nem nos nossos melhores sonhos, quando a gente planejou como seriam os nossos gastos, como seria a nossa vida financeira na estrada, a gente nunca imaginou que tudo iria tão bem, que tudo daria tão certo. E, no meu ponto de vista, isso tem tudo a ver com todo o tempo que a gente fez o planejamento da casa, os equipamentos que a gente usou, o quanto a gente se dispôs a guardar para que hoje a gente pudesse estar vivendo lindamente o nosso sonho. E já vou trazer um spoiler que a gente vai conversar lá no final do vídeo, é que a gente está organizando um e-book para mostrar para as pessoas que é possível viver, sim, na estrada, não se enlouquecendo com vida de internet, com criação de conteúdo, deixando uma vida que não era tão saudável na cidade para viver uma vida enlouquecida na estrada. Até porque, quando a Dé fala que nosso planejamento financeiro está dando certo, é com o que a gente guardou e com a nossa simplicidade de viver com coisas mais baratas hoje, não com o que está entrando do valor da internet, que a gente sonhou que seria um pouco melhor. Então, o nosso planejamento anterior é que está proporcionando essa nossa vida hoje, essa nossa vida estável, até lucrativa. Exatamente. Mas isso a gente vai voltar a falar lá no final do vídeo, porque a gente quer contar uma super novidade no final do vídeo para vocês. Um dos assuntos que a gente tem conversado muito aqui em casa é sobre a vida de influencers. Na verdade, é o quanto a gente consegue ser influenciado pelas pessoas da internet. Porque sim, todos nós somos. A gente foi antes de começar essa vida. Acho que hoje a gente influencia pessoas a pensarem de uma maneira diferente por mostrar o tipo de vida que a gente tem. No entanto, para mim o que mais tem me pego assim, nessa questão de falar sobre produção de conteúdo, de influencers, é que muitas vezes essas pessoas que estão criando vídeo na internet, elas estão trazendo um lado da vida, porque obviamente a gente não consegue mostrar toda a vida, né? Mas elas estão trazendo um lado da vida para te fazer acreditar nas verdades dela, não é? E para vender curso? E talvez para vender cursos, porque é através desses cursos que as pessoas também se sustentam pela internet. As pessoas te vendem o curso prometendo o céu em 30 minutos. A verdade é que a gente já andou comprando cursos na internet de como aprender a usar YouTube, como usar as mídias sociais, esse tipo de coisa. E a promessa do curso era: se você fizer o meu curso bem direitinho, você vai ser sucesso na internet. Você vai passar de tantos seguidores para tantos seguidores. E isso tem aparecido cada vez mais pra gente no nosso perfil do Instagram, no nosso perfil do YouTube, em várias coisas. E honestamente, isso é uma coisa que tá nos chateando bastante, né? Porque tá existindo uma corrida muito grande para juntar número de pessoas, e a gente tem percebido que na estrada, muita coisa do que essas pessoas falam, do que essas pessoas prometem, elas não são exatamente daquele jeito.
E a gente também conversou que se a gente entrar nesse jogo aí, a gente vai voltar ao estresse que a gente tinha antes. Correr atrás de seguidor vai fazer com que a gente seja aquela cabeça fechada, focado e não viva o mundo que a gente está vivendo hoje, está muito feliz de estar vivendo. Eu quero dizer assim que nessa questão de estar pensando sempre nas influências que a gente tem ao redor, a gente já seguiu grandes pessoas, né, que fazem trabalhos muito legais, muito bonitos, que a gente até talvez começou a nossa vida a pensar melhor nessa questão de motorhome por causa desses grandes influenciadores. Mas hoje, vivendo no nosso motorhome, tendo a nossa vida, fazendo os nossos ajustes financeiros para ter a vida que a gente está tendo hoje, a gente percebe que não combina muitas coisas que as pessoas falam para te convencer de que essa vida dá certo. Essas pessoas grandes nos convenceram a viver no motorhome. Mas a nossa vivência de motorhome fez com que muitos já não combinem mais com a nossa vida. Então a gente hoje já segue outras pessoas, a gente está fazendo o nosso jeito de viver no motorhome e para nós está muito mais ideal desse jeito. E a gente percebeu que seguir pessoas mais simples e de mais valores tem nos feito ver a vida de uma maneira muito mais linda. Resumindo essa parte sobre influências, sobre a gente seguir pessoas que a gente admira, eu acho que hoje a gente quer chegar aqui e dizer assim para vocês: sigam pessoas que transmitam, eu não sei verdade, porque verdade muita gente transmite verdade, mas que tenha... Que vai te trazer um bom resultado, né? Que tenha uma vida parecida com a tua, sabe? Que tu se enxergue na pessoa que tá ali. Porque não é? Porque muitas pessoas que a gente várias vezes foi influenciado por, a vida delas era bem diferente da nossa. A gente sonhava com aquela vida e era um pouco intocável aquela vida. Exato. Então, talvez seguir pessoas, viver a vida, imaginar a tua vida com pessoas que são próximas ao teu nível, que fazem coisas como tu farias, talvez seja a melhor maneira de poder planejar a tua vida. Se um dia tu pensa, por exemplo, em morar no motorhome, se tu pensa um dia em morar na beira da praia, se tu pensa um dia em esquiar numa montanha, tu precisa te enxergar nas pessoas que tu segue. Te desafia, continua sonhando, mas não te deslumbra com esses seguidores que estão prometendo mundos por aí. Com esses influencers, não seguidores. Influencers que estão prometendo o mundo aí. Mas a gente tá falando isso porque a gente percebe que as coisas não são bem como todo mundo fala, né? As coisas são muito diferentes do que as pessoas falam, mas ninguém conta isso pra gente, né? E a gente está hoje cometendo um sincericídio, né? Tem que roncar antes de falar, senão pega no microfone. Ele tá engraçadinho toda vez que eu vou e venho. Não é? Ai, se vocês não viram, a gente colocou aqui atrás as nossas bandeirinhas de oração que vieram lá do Nepal, quando a gente foi fazer a nossa caminhada pro campo base do Everest. Mas não tem vídeo, se vocês perguntarem, no YouTube, porque nós não éramos ainda produtores de conteúdo, nós éramos simples dentistas, né? Lá no Instagram tem algumas coisas. Tem algumas coisas. Procure a gente no Instagram lá pra ver como é que foi essa nossa parte da nossa vida. Não é do nosso padrão melhorzinho de hoje, é meio mais ou menos a produção lá, mas dá pra ver. Mas tinha sentimento, né? Sentimento sempre teve. Bom, a gente tá sempre planejando se a gente vai, a partir de agora, viajar mais rápido, mais lento, e na data tal a gente quer estar em tal lugar. Isso nunca tem funcionado ultimamente, né? E, inclusive, a gente fez um post no Instagram justamente falando sobre esses sentimentos, né? A gente tem um planejamento de estar data tal, lugar tal. Aí aparecem pessoas no nosso caminho que te dizem: tá legal de ficar aqui, vamos compartilhar um tempo juntos? E a gente tem orgulho de ter esse tempo para ficar junto, de aprender com essas pessoas novas, fazer amizades novas. Isso vai deixar vai atrasar a nossa viagem? Sim, vai atrasar. Vai atrasar. Assim, atrasar quanto, né? Que pressa que eu e tu temos para viver uma viagem, para viver uma vida assim, desse jeito, não é? A gente vai acabar alguns dias sem postar muito na internet, vai deixar de ganhar uns seguidores, também já percebemos isso. No final disso tudo, quem ganha é só a gente mesmo, porque
A gente tem conhecido pessoas extraordinárias que a gente, nos últimos 15 anos, não conheceu na nossa vida odontológica. O que acontece, eu acho, assim, nesse tema, é quem está tentando fazer produção de conteúdo, né, na internet, pensa que a vida precisa ser corrida, para tu ter sempre coisas novas para mostrar, e acaba que tu vai perdendo os lugares que tu estás, as pessoas que estão convivendo contigo naqueles momentos, porque tu precisa estar sempre no ponto seguinte, porque senão tu não vai ter o que mostrar na internet, não é? Isso mesmo, isso mesmo. E acabam que muitas relações humanas se perdem nessa viagem rápida. Então a gente tem algumas programações de lugares e datas, mas eles nunca são fixos, eles são sempre móveis e aconteceu uma coisa nova que está nos chamando para ficar mais tempo, a gente vai ficar. A gente tem tido na nossa vida a prioridade de viver o momento, viver o lugar, viver as pessoas que estão ao nosso redor. A gente já falou em algum outro momento, né, eu acho que aqui no canal, mas o que existe de melhor nessa nossa vida de ter trocado a vida de consultório por uma vida na estrada são justamente as pessoas que a gente tem encontrado. Gente, assim, ó, o quanto que a gente tem aprendido com qualquer pessoa que cruza o nosso caminho é uma coisa absurda, né? E a outra questão é que se a gente ficar viajando demais, buscando muitos seguidores, a gente vai voltar ao nosso estresse de consultório. E a gente, se um grupo de pessoas novas que estão com carinho pra gente nos chama, a gente vai ficar. Se a gente está na hora de seguir, pegar a estrada, a gente adora pegar a estrada. A gente vai mesclar isso tudo para a nossa sanidade mental, para a nossa alegria. A gente vai crescer nas redes sociais desse jeitinho, com paz, com muito amor. Mas a gente tem percebido também que o que está norteando a nossa vida nas redes sociais, o que está norteando a nossa vida na estrada, são os pensamentos que a gente tem desenvolvido, né? Sobre a maneira como a gente tem se sentido. E eu vejo as pessoas falarem tão pouco sobre isso, não é? As pessoas mostram muito lugares, mostram muito experiências incríveis, mostram muito coisas muito legais, assim. Mas eu vejo falarem muito pouco dos novos sentimentos que acabam brotando em função da vida que tu tá vivendo, né? E nesses últimos 10 dias que a gente passou estacionados em Porto de Galinhas, porque felizmente a gente ia receber uma encomenda e a gente precisava ficar lá esperando a encomenda, a gente entendeu que nada é por acaso na vida, né? O lugar que a gente escolheu para ficar, as pessoas que chegaram ao nosso redor sem a gente não ter combinado nada, as experiências que a gente teve, né? São coisas que só vieram para engrandecer a nossa vida, né? E engrandeceram muito. E engrandeceram muito porque cada um, de alguma forma, nos mostrou alguma coisa muito linda, né? Pelo caminho. E, gente, assim, ó, a gente precisa estar muito abertos para receber cada coisa dessas, né? A gente conversou com crianças de 2 aninhos que nos deram muito amor, né? Saudade. Eu fiz um amigo de 10 anos que realmente virou amigo de amizade mesmo. A gente jogou futebol, que eu tava com saudade de jogar uma bolinha. A gente deu um mergulho num mar revolto, assim, eu e ele. Foi, assim, muito legal. A gente conheceu uma família da Alemanha e a gente precisou falar inglês o tempo inteiro, então a gente fez um improve our English, né? Melhoramos o nosso inglês, com pessoas nos ensinando na vivência, né? Como falar as coisas, querendo o nosso bem, nos mostrando as coisas mais lindas, sabe? Mostrando que todos aqueles preconceitos, de novo, que se tem do estereótipo de pessoa não é necessariamente aquilo que a gente criou um tempo atrás, né? A gente tem muito pouca gente que nos fala assim, olha pessoal, vocês estão no caminho certo, sigam. E essa família falou isso pra gente. Que legal que vocês começaram mais jovem que a gente, sigam em frente, vocês estão super certos. Pouquíssima gente tem falado isso pra gente. Todo mundo diz assim, vocês são loucos, né? O que vocês estão fazendo da vida de vocês? Mas eles estão viajando há 3 anos na estrada, né? Tem experiências, assim, incríveis, né? Eu não diria invejáveis, porque eu acho que eu espero chegar lá nas mesmas experiências que eles, mas assim, eles já fizeram tanta coisa, eles sabem tanto sobre o mundo,
que é gostoso sentar e escutar tudo que eles têm para falar. Mas mais do que isso, eles também sabem ouvir, né? E aí toda a situação fica diferente, o papo fica gostoso. Com todas as nossas diferenças de idade, dos pais, dos filhos, a gente rolou uma integração muito legal. E outro ponto interessante é que essa família, um casal e um filho de 10 anos, eles venderam tudo que tinham para ir para a estrada. E eles têm um filho, e todo mundo, muitos brasileiros nos dizem assim, mas com filho fica difícil, ou com filho não dá. Tudo bem, cada um acha sua desculpa para fazer tudo na vida. Que dá. Depende... Mas que é mais difícil, eu sei disso, mas que dá. Depende de como tu quer enxergar a tua nova vida, né? Exato. Porque para nós também seria difícil fechar consultório, vender casa, ficar longe, construir um motorhome, tudo isso seria difícil. A gente tem falado muito que muitos conhecidos nossos poderiam ter a nossa vida. É só abrir mão de muitas coisas. A atitude que a gente tomou na nossa vida. Que a gente resolveu vender para tentar uma vida nova. Prioridades na vida, né? Uhum. E se tem alguém aí que tem filhos, que tá pensando viver na estrada, a gente viveu dias tão lindos com famílias ultimamente, que eu vou dizer o seguinte, as crianças se adaptam e elas se tornam cada vez mais interessadas no mundo, mais inteligentes, elas sabem muito mais coisas do que a gente, porque elas já aprenderam o que a gente ainda veio para a estrada aprender, né? Então, eu acho que para a criança é uma coisa realmente inacreditável, né? Transformador. Mas não, nós não queremos ter filhos, nós vamos continuar assim, nesse cantinho da gente, muito felizes, viajando do nosso jeito, né? Brincando com os filhos dos outros. Que é a coisa mais gostosa que existe. Cansou? Devolve. Inclusive, nesses últimos dias, tinha uma loirinha bem pequenininha que ela vinha todos os dias na porta de casa e dizia assim, bom dia. Coisa mais linda, né? Você tinha que me tirar dali, porque senão a gente passava o dia todo brincando. Tem um outro tema bem importante que eu quero abordar aqui. O que todo mundo pensa na nossa vida nova fica nos mandando muita mensagem sobre segurança. E é um carinho bem gostoso, a gente gosta muito de ouvir sobre isso. Pero agora... Crítica. Tem muita gente que não viaja porque acha o Brasil perigoso também. Que não viaja e fica dando pitaco falso também. Hoje à tarde, um amigo lá da Argentina, nosso, um beijo pro Martim, ele abordou esse assunto na internet também. Ele vai viajando e conversando com as pessoas e ele diz assim, mas lá não é perigoso, mas aqui não é perigoso. Então esse tema, a gente já dá para dizer que a gente viajou bastante Brasil e Argentina, e os dois países são seguros para viajar de motorhome, de dormir na rua, de dormir em praça pública. Quantas noites a gente dormiu sozinho na escuridão na beira de uma praia? A gente sempre procura pontos que a gente sabe que tem outros motorhomes, praça pública, que tenha mais gente, mas alguns dias não há essas pessoas. E nunca houve algum problema. A gente está mais exposto. Se um dia acontecer alguma coisa, a gente está mais exposto. A gente sabe que está mais vulnerável. Agora, tem um exagero nesse pensamento, tem um exagero de não visitar um lugar novo no Brasil ou até na Argentina, porque tu tem a tua segurança daquele mesmo lugar de sempre. Mas eu não digo nem só Brasil e Argentina, eu falo o mundo inteiro, tá? Porque a gente já conversou com um casal que esteve no Irã e no Iraque, e eles disseram que dormiam de porta aberta e que estava tudo muito bem, que não tinha perigo lá. A única coisa que depois que a gente começou a viajar, que a gente começou a perceber, é que as pessoas, elas falam sobre o que elas imaginam, não necessariamente sobre o que elas vivem. É muito raro tu ver alguém que viveu alguma coisa, tipo viajantes, dizendo assim, não vai para aquele lugar porque é perigoso, né? Nossos amigos alemães que a gente encontrou essa semana, eles falaram que não há outro lugar no mundo em que se dorme tão perto de um mar tão azul embaixo de um coqueiral e que você não precisa pagar nada e que seja tão seguro. Tão seguro eles não falaram, mas que seja seguro, porque tão seguro a gente não é exemplo mundial de segurança, ok? Não mas eles chamaram a atenção de quanto bonito, perto da praia e seguro que é. Mas outra coisa que eles falaram é assim, tu não pode deixar de visitar as coisas porque alguém te disse que não é seguro. Talvez essa pessoa teve um azar danado e foi assaltada,
como aconteceu com um casal que tu conheceu lá em Belém, que a senhora foi assaltada no mercado Ver o Peso. E para nós, Belém foi a coisa mais incrível que existiu na nossa vida. Então, a nossa experiência vai ser diferente da experiência de qualquer outra pessoa. Para nós foi maravilhoso. A gente se enfiou em um monte de beco em Belém lá e não aconteceu absolutamente nada. Que nem eu falei agora há pouco, viajar para o Oriente Médio lá, que é aquele casal que a gente conheceu lá quando a gente estava na Argentina, era um casal de espanhóis, né? Hoje a gente só tem notícias que é um lugar perigoso. Hoje só chega pra gente que é um lugar perigoso. Por isso que talvez, eu acho que o foco dessa conversa é falar para que vocês vão ver o mundo com os seus olhos, né? É incrível como essa frase nos norteia. E outra coisa que a gente sempre fala e que a gente ouviu de outras pessoas falando também, se alguém não está se sentindo confortável em algum lugar, de nós os dois, por exemplo, então não é pra gente ficar naquele lugar. Então a gente que vai buscar um outro lugar que os dois se sintam confortáveis para dormir. Porque até falando nisso, tu te lembra aquela vez que nós estávamos dormindo na beira da praia lá na Argentina e começou a armar um temporal? Isso foi um sexto sentido? Não, isso foi uma coisa. Eu vou contar essa história, tá? A gente tava. Onde que era? Porto Madryn, né? Nós já tava subindo, quase voltando na primeira etapa da nossa viagem. Da Argentina para o Brasil. E lá na nossa região da nossa cidade, onde a gente morou muito tempo, lá em Pelotas, na verdade lá de Pelotas, no cassino, né? Toda vez que armava um temporal, era uma loucura, era raio, vento, trovão, as ondas do mar, elas faziam como se fosse sei lá, tinha um aumento de maré, levava os carros tudo adiante. Ainda é, até hoje. Sim, isso ainda é, mas é que a gente não tá vivendo mais, então pra nós tá diferente, né? E aí nós tava super pertinho da praia lá, eu acho que nós não tava nem a 5 metros do mar, né? E aí começou a armar um temporal e eu disse pro Sevi, vamos embora daqui. E na hora tu não quis, né? Tu disse, não, tá tudo bem. Eu disse, não, se for igual o cassino, vai acontecer da gente acordar dentro d'água, né? E aí, bom, ele ficou meio bravo, mas aí a gente acabou saindo de lá, né? Aí a gente só subiu da praia para uma outra parte e ficamos esperando para ver o que ia acontecer. Nisso caiu um baita raio, né? E deu polícia, a gente descobriu que a gente tinha desmaiado lá no lugar. E por muita sorte, a gente já não estava mais lá, porque sim, um sexto sentido tomou conta de mim. Eu disse que eu não queria mais ficar ali naquele lugar e a gente simplesmente foi dormir em outro lugar. Por isso a nossa regra é, quando a gente estaciona num lugar, quando um está desconfortável ou levemente inseguro, os dois saem e a gente procura, por mais cansado que esteja, um novo lugar para dormir. Sim, isso era 2 da manhã quando aconteceu isso, né? Então, assim, na verdade, o que deve nortear a vida de todo mundo, independente se você está viajando ou se está vivendo na cidade. Quando tu vai caminhar numa rua, se aquela rua não parece estar legal, troca a rua, né? Não insiste. É mais ou menos a mesma ideia de vida. Como a gente é sempre insatisfeito com tudo na vida, né? Isso é realmente um tema, né? É um tema. A gente está realizando o sonho da nossa vida. Cada dia, cada praia nova que eu vou, eu falo isso para mim mesmo. Eu sou um cara muito fã de mar. E eu tô vivendo realmente o maior sonho da minha vida. A gente tem estacionado na frente de cada mar maravilhoso. E vamos ficar aqui por mais 5 meses. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Esses amigos alemães que a gente conheceu, eles estão vindo de Fernando de Noronha. E aí eles falaram assim, gente, daqui para lá é o jeito mais barato de ser, mais fácil, porque a gente está aqui em Pernambuco. E aí a gente se olha assim e pensa, nossa, é mesmo, né? Tão pertinho. A mesma coisa aconteceu quando a gente estava em Ushuaia. Eu ia falar sobre isso. Em que as embarcações dali saem para ir para a Antártica. E o last minute, que é o último minuto de embarcação, eles fazem um preço muito mais barato que é para encher o navio. Sim, mas é muito mais barato, não é barato, né? O preço mais barato para ir para a Antártica são $5.000. Para ir para Fernando de Noronha também é bem caro. E aí é isso. A gente está vivendo as montanhas da Patagônia com o nosso motorhome. Depois a gente está vivendo essas praias incríveis do Brasil. E o ser humano nunca está satisfeito. Está sempre querendo ir para Fernando de Noronha e para a Antártica. Então viva o seu momento, seja grato, baixe tua bolinha.
E um dia talvez a gente vá. Dessa vez a gente não vai para Fernando de Noronha. Mas é que a gente tem que estar sempre equilibrando tudo, né? Exato. É como eu te falo sempre, né? A gente só conseguiu estar vivendo o que a gente está vivendo hoje porque a gente se organizou para isso, né? E quando a gente se organizou para isso, a gente não achou que a gente ia estar vivendo tão bem quanto a gente está vivendo agora. É outra ingratidão nossa. Não é? A gente está vivendo melhor do que a gente imaginou. A gente achou que ia viver muito mais simples ainda. A gente está vivendo simples. Achou que ia viver mais simples ainda. Então é isso, gente. E aí, agradeço que você tem hoje. Sua vida é bonita. Se desafie. Mas cuidado no sempre querer mais, porque a vida pode te dar umas rasteiras por aí. Mas, né, nada. Um dia, quem sabe ainda, a gente vai parar lá na Antártica, né? Porque a gente já fez amizade com aquela sueca lá que dirigia os botes lá, que pegava as baleias e tal. São 2 sonhos possíveis na nossa vida e talvez a gente vá. Um dia, né? Quem sabe? Mas pra agora não é. Agora não é o momento, porque a gente recém tá iniciando a nossa vida de motorhome, né? Quem sabe quando a gente for para os Estados Unidos, a gente vai pro Havaí. Esse é o sonho dele, já faz tempo, né? Já é um sonho que tu sonha. Então, esse a gente falou antes de sair de casa. É sobre isso, né? Esse é um sonho que tu já tem sonhado sobre isso. Só que o que tem acontecido é de chegar no lugar, nunca foi um sonho, e a partir daquele momento que tu chegou ali, é um desejo enorme, não é? E aí tu vai colocar uma grana considerável numa situação que tu tá começando agora a pensar, não, aí tá errado. Aí é hora de colocar um freio, tu começa a criar esse teu sonho para depois. É assim que a gente lida com a nossa vida, porque os nossos sonhos estão sendo realizados e o objetivo é esse. E o próximo sonho palpável é inverno na Argentina, galera. Se der certo, vamos trabalhar em uma estação de esqui, né? Então aí, ó, deixa nos comentários uma boa sorte pra gente conseguir um emprego lá numa estação de esqui, poder viver a Argentina no frio do inverno, que tu ama, né, meu bem? Nós vamos passar o próximo inverno na Argentina. Quer nos visitar? Manda mensagem, a gente marca. Vai que de repente surge um cupom lá de desconto pra ir em algum cerro, né? Mas tá muito blogueira, né? Cupom de desconto. Vai saber, né? 22 pila, erva mate barão. Nossa erva que a gente mais encontrou no Brasil inteiro, né? Verdade. Barão de Cotegipe, né, inclusive. Um beijo, Barão. Meu Deus do céu, casei com uma marqueteira agora. Tô só fazendo uma brincadeirinha. É boa essa erva mate barão, hein? Não, falando sério, a gente não ficou, desde o dia que a gente saiu de casa, Pelotas, nenhum dia a gente ficou sem tomar mate até agora, né? Nenhum. Queria dizer para a erva mate barão que meu avô vendia erva mate para a indústria fazer a erva mate barão. Então, né? Cola na gente! Vem com a gente, barão! Bom, então agora a gente vai abordar um dos últimos temas que a gente preparou para conversar nesse vídeo. Mas antes de falar sobre esse tema, conta pra gente se vocês estão gostando desse formato de vídeo, porque honestamente a gente gosta de sentar aqui e falar um pouco da vida, porque já como o título do vídeo é sincericídio, né, a gente senta aqui, grava numa tarde e tá pronto, né, não precisa ficar caminhando de um lado pro outro, fazendo um montão de coisa. Então conta aí pra gente se esse é o tipo de vídeo que vocês gostam de assistir, se é o que vocês... se a gente consegue tirar as dúvidas de uma vida de motorhome ou de uma vida mais simples, não sei, conta pra gente. A gente, na questão financeira nessa casa, deixa eu contar um pouquinho pra vocês. Minha esposa, a gente gasta 16 centavos em alguma coisa, ela anota. A gente... Mas isso desde o dia que tu casou, né? Mas agora, na nossa antiga vida, a gente controlava. Mas agora é aqui, é firme o controle. Nós temos nossas metas e a gente bate metas, a gente se dedica pra isso, né? Então, primeiro eu quero dizer que existem inúmeras maneiras de sair para viajar e viver no motorhome, né? Na verdade, existem inúmeras maneiras de tu ter um sonho e tu realizar ele. Se seja ele um motorhome, seja ele uma viagem, seja ele morar numa casa de campo, se aposentar mais cedo, tá aí o segredo, não é? Tô abrindo mão de tudo e pra você eu quero um lugarzinho, violência zero. Dormir de porta aberta e passear sem medo. Perigo por lá. Só eu, ladrão de beijos. Tchau, gente. A gente fica por aqui. Não, deixa eu continuar. Bom, então, independente do teu sonho, tá?
A gente acredita que tudo é possível, dependendo do quanto tu vai te doar para fazer esse tipo de coisa se tornar realidade. E assim, na nossa vida, esse sonho, a gente já falou isso várias vezes, mas o sonho motorhome só foi possível porque a gente sempre teve um controle muito grande financeiro das nossas coisas, sabe? Que nem você falou, eu nunca gastava por gastar. Tu também não, né? A gente até às vezes esbanjava um pouquinho mais em algum restaurante que a gente gostava de ir, em algum passeio que a gente queria fazer. Mas em geral, a gente escolhia o hotel mais barato nas férias, a promoção de avião que dava mais, se encaixava com o nosso financeiro. Sempre gostou de viajar, nunca de esnobar. Exato. E os 15 anos de odontologia foram guardando dinheiro mês a mês, ano a ano. Exatamente. Pra gente chegar nesse ponto de realizar esse sonho. Que a gente nunca sabia que seria assim, né? Até assim, hoje a gente sentado aqui conversando sobre isso, eu penso assim, cara, que incrível olhar pra trás e saber que a gente hoje tá aqui e não tá mais trabalhando como dentista, né? É uma coisa assim, é um sentimento muito forte que brota na gente sobre conseguir perceber que a gente tornou isso capaz, né? E o que eu tava falando antes, é que é possível, existem inúmeras maneiras de tu fazer o teu sonho virar realidade. Tem gente que tem uma herança muito grande e tem condições de vir viajar sem se preocupar, né, em criar conteúdo, sem se preocupar com o dinheiro que tá gastando. Tem gente que não tem dinheiro e mesmo assim sai para viajar, porque faz artesanato, vai vender na beira da praia, ou fica pedindo pico na internet e a galera sustenta uma viagem, né? Tem gente que a gente já conheceu que ganhou na Mega Sena e que agora tá vivendo uma vida na internet. Então, assim, existem todos os tipos de possibilidades para as pessoas que querem fazer essa vida dar certo, né? Nós concordamos com alguns, discordamos de outros, né? Principalmente nessa parte de quem não se organiza muito financeiramente, a gente não concorda, porque tem muita coisa envolvida nisso, né? Segurança, normalmente as pessoas dão pouco valor ao dinheiro que elas conseguem através de doações, né? Tu vê assim, elas esbanjando com coisas que a gente não usa porque sente pena, né? Assim, de esbanjar tanto. Quando a gente fala que discorda é porque nos parece que essas pessoas que saem para uma aventura na estrada, elas estão ali sofrendo. Mas eles estão realizando um sonho, ok, mas a que custo? Às vezes até parece que tá passando até fome, às vezes parece que tá faltando um banho. Exato. É uma coisa extrema. Mas ele sempre sonhou com isso. Será que é isso mesmo que queriam ter feito na vida? Por isso que a gente gosta de bater tanto nessa tecla, de ter uma organização. Tu pode viver simples, mas tu pode viver sem ficar pedindo dinheiro, né? E é isso que a gente gosta tanto de bater nessa tecla. E aí, justamente sobre isso, a gente veio contar algumas novidades para vocês, não é? Uma das primeiras novidades é que a gente, a partir de esse mês, né, eu acho que vou dizer assim, a gente começou a criar conteúdo para algumas marcas, então a gente quer muito o apoio de vocês, né? Se é que a gente pode pedir, né? A gente quer o apoio de vocês, porque a gente está começando esse mundo novo, que para nós ainda é muito difícil, né? Muito diferente, não é uma coisa que é natural. Que apoio que tu quer? Uma curtida, um like, alguma coisa assim. Só isso. Só isso, né? Já parece que estão valorizando o que a gente tá fazendo, isso, né? Mas mais do que isso, a gente quer dividir com vocês a nossa alegria, porque a gente conquistou uma meta muito grande, né, na nossa vida. Financeira, né? Que a gente cresceu na estrada. 8%. 8% a gente conseguiu guardar, além do dinheiro que a gente gastou. Imagine você, dos investimentos que estavam rendendo no banco. Que a gente saiu de casa com um X dinheiro e hoje a gente tem 8% a mais desse X dinheiro. Depois de ter gasto para todas as despesas do ano, né? Depois de 1 ano e 4 meses viajando. A gente está muito orgulhoso disso. E a ilusão pensar que as despesas são só mensais, tá? Tem IPVA, tem troca de pneu, tem imprevisto, tem um monte de coisa que a gente nunca... Eu e você nunca colocamos na ponta do lápis isso. E hoje a gente percebe que existem essas coisas para se preocupar. Cada centavo importa.
E muita gente diz assim, mas como? Isso é impossível. Gente, é só fazer conta, é só se preocupar com cada centavo. E a gente sim se preocupa. E aí aos poucos isso vai dando certo. Valorize o seu dinheiro. Tem uma coisa que a gente aprendeu viajando, é que se tu viajar com uma pessoa europeia e com uma pessoa brasileira, o europeu detesta que te devam 5 centavos. Porque é dinheiro dele. Porque valoriza cada centavo. O brasileiro, é 5 centavos. Não digo todos, mas assim, na maioria das vezes quando a gente acompanhou, né? Então, assim, valorizar cada pouquinho do teu dinheiro vai fazer ele se transformar num dinheiro bem maior, né? Vai fazer tu enxergar cada preço que vão te passar de uma maneira diferente, né? Porque, não sei, vai mudando o teu pensamento em relação a como se comportar frente ao que é necessário gastar, né? Ou seja, o nosso dinheirinho no banco, mais um aluguel lá da nossa casa, nos dá uma possibilidade de colocar um combustível e comprar algumas coisas para comer. Nisso tudo, ainda está sobrando um pouquinho de dinheiro e todo mês a gente bate na tecla que tem que sobrar. Porque assim, a gente só vai conseguir continuar nessa vida se continuar entrando dinheiro, se a gente continuar guardando dinheiro. Enquanto a gente não ganha um salário novo na vida, que esse dia vai chegar, a gente vai guardando esse dinheiro que está rendendo. E a gente sabe, por exemplo, que vai chegar algum momento, como a Dé estava falando, que a gente vai chegar num país que tudo é muito mais caro. Por exemplo, que se paga em dólar. Que o nosso dinheiro vale a menos. Ano passado, na Argentina, já foi mais complicado. Esse ano, no Brasil, o nosso dinheiro vale mais. Nós estamos ricos no Brasil. Como a gente tem um vídeo no YouTube falando, né? Então, a gente quer muito chegar muito longe por muito tempo seguir essa viagem. Então, a gente precisa que seja assim a viagem. E um dia, isso pode ser um pouco mais folgado, com um salário novo, com nossa evolução nas nossas mídias sociais. Agora, hoje o jeito é assim e tá dando certo e a gente tá muito feliz com isso. E justamente sobre isso que o Steve tem falado, as pessoas têm nos perguntado muito como que a gente faz isso. Que milagre que a gente faz para isso dar certo. E é pura matemática. E a resposta é milagre nenhum. E em função disso, eu me encorajei a escrever um livro contando como que a gente fez, um e-book, né, no caso, como que a gente fez para se organizar financeiramente e tá aqui hoje realizando o nosso sonho. O e-book que eu tô escrevendo é um guia sobre organização financeira, né, que é contando um pouquinho das coisas que a gente foi aprendendo no meio do caminho, sobre como a gente conseguiu chegar justamente onde a gente chegou. Como a gente falou mais cedo, a gente não quer dizer para vocês a maneira como vocês vão ganhar dinheiro, porque a gente acredita que a maneira como que as pessoas ganham dinheiro é trabalhando. Então, cada um que encontre a sua maneira de trabalhar, né? Mas, mais importante do que só trabalhar, é saber administrar o dinheiro que tu tem. É saber como guardar esse dinheiro e como fazer o dinheiro trabalhar para ti, né? Fazer o dinheiro render enquanto tu dorme. Exatamente, né? Então, assim, é uma maneira de incentivar as pessoas que têm, assim, um trabalho e que querem, a partir daquele trabalho, gerar renda para um dia estar vivendo, talvez, como a gente está vivendo, né? Falando, assim, um pouquinho mais sobre abrir mão de alguns detalhes da tua vida, alguns luxos. Será que tu não pode abrir mão disso aqui que tu faz sempre para realizar um outro sonho? É mais ou menos por aí, sabe? Tá bem interessante, a gente colocou muito carinho, né? Passou horas ali, né? Fazendo. E tá bem legal. Com dicas que algumas pessoas que passaram pelo nosso caminho nos deram, para que a gente pudesse saber lidar com o dinheiro de uma maneira saudável, né? Isso. Porque não adianta, às vezes, ter um monte de dinheiro e ele não estar na mesma vibe, na mesma... Porque tem isso também, né? Tem muita gente ganhando muita grana e gastando mais do que ganha. E aí não adianta nada também querer sair pra estrada que não vai dar certo. É administrar o que tu tem. Não é ir atrás de buscar tanto dinheiro assim também. É mais nesse jeito de ver a vida. Então, até o final do mês, com uma certa pressão do meu marido. Até o final de novembro sai isso. A gente vai lançar o nosso e-book contando um pouquinho e tentando ajudar as pessoas que têm interesse de saber como que a gente fez, né?
para estar vivendo a vida que a gente está vivendo hoje. Uhum. Inclusive com algumas informações técnicas, né? Porque se perguntarem, eu vou dizer assim, se fizer assim, 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 o dinheiro vai render melhor, pior, vai render de tal jeito, né? Uhum. A gente ajuda com as ferramentas as mesmas que nos entregaram, mas que a gente teve que correr muito atrás para ter essas informações, né? Uhum. E nessa vez vai estar tudo num livrinho ali explicando qual a melhor maneira de investir, se tu investir aqui, o que tu tem de retorno, então esse tipo de coisa, né? Inclusive, se você adquirir esse e-book e quiser ler e depois entrar em contato com a gente para falar sobre sua vida e pedir algumas dicas, a gente está aberto a isso. A gente vai adorar fazer isso, né? Porque mais do que estar aberto, a gente vai gostar de discutir esse assunto. Exatamente, porque a gente acredita muito que todo mundo tem as mesmas condições que a gente teve, né? Cada um com o seu patamar, mais alto ou mais baixo. Exatamente. Todo mundo, se quiser viver um sonho desse, tem o seu caminho pela frente. Anoiteceu em Pernambuco. Gente, Pernambuco, até agora, para nós, um dos litorais mais lindos do nosso Brasil brasileiro, não é? É inacreditável a cor do mar e o calorzinho que é o mar. Nossa, o mar hoje a gente tava um vento aqui fora, né? E a gente pensou, tá, vamos tomar um banho porque tá calor ainda, e o mar tava chamando porque ele tava muito azul. A gente pisou o primeiro pé, parecia que tinha uma água morna. Esquentaram uma água ali, botaram ali na beira da praia e disseram, vai tomar banho. Mas honestamente, a cor do mar de Pernambuco é das cores mais bonitas dos mares que a gente vê pelo mundo afora. Não perde em nada pro Caribe, né? Não perde. É incrível, é muito lindo. Mas o nosso vídeo tá chegando ao fim, né? Acho que a gente trouxe algumas coisas do que a gente gostaria de falar para vocês, de contar um pouquinho sobre como a gente tem visto a vida aqui dentro, né? Como a gente tem visto a vida viajando. Como a gente tem organizado a vida também. E nossos próximos passos é seguir aqui dentro, que agora a gente já considera uma mansão. Engraçado como a gente vai mudando o ponto de vista depois que a gente vai acostumando com a vida. De vez em quando chega uma mensagem, vocês têm dormido fora do motorhome? Quando sim, a gente prefere dormir aqui. Muita gente pergunta, e vocês estão planejando voltar para algum lugar fixo? Não. Ano que vem a gente vai conhecer uma parte, quer pegar uma Argentina gelada no ano que vem. Um inverno na Argentina. Ainda nas montanhas, depois a gente vai começar a subir e subir. Em direção a Alasca. Só para deixar claro que o inverno vai ser na Argentina, porque nós estamos há 1 ano passando calor no Brasil. Sim. Vai fechar 1 ano, né? Por mim, você sabe que eu ficaria mais uns 10 anos no calor e ideia que é ir para o inverno, vamos viver o inverno. Mas é preciso viver o frio para valorizar o calor e vice-versa, né? É a nossa frase de Amir Klink. Depois disso a gente vai começar a subir, Colômbia, Peru, Equador. Peru, Bolívia antes, claro. E aí a gente vai em direção a Alasca para alguns anos. Nosso planejamento está mais demorado, porque a gente reiteramos que não temos pressa para chegar em lugar nenhum. Então, diferente de talvez outros canais que vocês estejam acostumados a acompanhar, não vai ser em 2, 3 anos que nós vamos chegar ao Alasca. Tomara que não, né? A gente tem um visto que dura até 2035. Então, até 2033 dá para chegar nos Estados Unidos. Nossa, olha o pensamento, né? Sobre o que a gente falou anteriormente. A gente está vivendo cada lugar, cada pessoa, cada momento do nosso jeito, na nossa velocidade. A gente está muito mais devagar do que planejou saindo de casa. Mas acho que é assim que a gente tem que viver. E o que mais que a gente tinha que falar? Até porque, né, quanto mais rápido a gente vai, mais a gente gasta dinheiro. E enquanto o nosso dinheiro não estiver entrando, né, a gente já tem também essa proposta. Mas a gente não iria mais rápido se tivesse mais dinheiro. Não, também não, óbvio que não, né? Mas é um dos fatores que a gente precisa considerar, né? Ir na velocidade da nossa questão financeira também, né? Então, para fazer a viagem dar certo, a gente vai ajustando os ponteiros para que esse sonho dure por muito tempo, né? Então, galera, deixa nos comentários aí um pouquinho sobre o que a gente conversou, se vocês gostaram, como vocês sentiram um vídeo que nem o que a gente fez hoje, porque a gente adorou fazer um vídeo assim, né? Aguarde o e-book, que até o fim do mês tá chegando. Se quiser dar uma forcinha pra gente, vai lá adquirir o e-book que a gente vai ficar muito feliz. Então, domingo que vem tem mais. A gente vai amanhã de manhã aproveitar mais um pouco a praia por aqui, né? A gente tá em Carneiros, que ó, hashtag fica a dica, né?
Gente, essa praia é incrível. Depois de Porto de Galinhas, Carneiros, pra mim, é uma das praias mais lindas do nosso Brasil, que a gente já teve. É né? impressionante mesmo. E tem estrutura pra vir com motorhome. Então, bota aí no mapinha que tu tá fazendo para tuas viagens e marca Carneiros. A gente se vê no vlog que vem, então. Um beijo, Um turma. beijo. Boa semana.